Aos poucos, as peças no tabuleiro começam a se encaixar, gente. Vamos à matéria? Presta atenção nisso aqui que eu vou ler para vocês. Hoje são 13 de novembro de 2021, na descrição, link para esta matéria. Ó. As tramas de Pacheco para favorecer Lula e travar o Brasil. Mostro já o vídeo para vocês. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, seu dislike. Na descrição do vídeo tem chave Pix, conta bancária e o nome dessa galera maravilhosa que colabora com o nosso canal. Matéria especial da TV JCO revela as manobras de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, para travar as ações do governo e o avanço econômico do Brasil. Agora que virou presidenciável, ficam mais evidentes ainda os objetivos obscuros de Pacheco. Favorecendo o grupo político de Lula, dizem até que o senador seria vice do ex-presidiário nas eleições de 2022. Já falamos sobre isso aqui no canal, hein? Bom, vamos ao vídeo. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, acaba de se filiar ao PSD e já não esconde de mais ninguém que a nova sigla será o seu palanque para a disputa da cadeira ao Palácio do Planalto em 2022. Decisão que esclarece o motivo da mudança radical do senador, que passou a se esquivar ou mesmo se omitir diante de suas obrigações como senador ou como, até então, aliado político do governo Bolsonaro. Pacheco é reconhecido por sua ascensão meteórica na política. Um processo imaturo, mas que até então apresentava bons resultados. Mas, ao que parece, a ambição tomou conta. O senador abandonou o compromisso político e moral que assumiu com o povo quando passou a ocupar a presidência do Congresso Nacional após a ajuda e articulação política de bastidores promovida pelo próprio presidente da República, Jair Bolsonaro. Mas a decisão de concorrer ao Palácio em 2022 transformou rapidamente aliados em inimigos, apoio em traição. Nada de novo na política, entretanto, mas a alteração de rumo fez com que Pacheco tomasse decisões absurdas que colocam em risco a estabilidade democrática do país. Na lista de graves omissões, ele não pautou qualquer dos processos de impeachment contra ministros do STF, quando as ruas e praças clamavam por isso. Pacheco também não pautou a proposta de emenda à Constituição que estabelece a prisão após condenação em segunda instância, mantendo em vigor a regra de ouro da impunidade, com a prisão só após trânsito em julgado, algo só defendido por advogados criminalistas e seus clientes. O presidente do Senado também se omitiu diante da pauta que poderia acabar com o foro privilegiado, beneficiando, por exemplo, a sua própria classe, a dos políticos. Uma das esquivadas mais impactantes de Rodrigo Pacheco foi justamente a recusa em colocar em análise a possibilidade de abertura de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, à época do pedido encaminhado pelo presidente da República, ignorando uma série de fatores e fatos que envolviam as ações. Na lista é possível citar, por exemplo, abuso de autoridade, prisões ilegais, abertura de processos por crime de opinião, impedimento de acesso aos autos e até rejeição de atos por ele mesmo determinados, como no caso do pagamento da fiança para a libertação do deputado federal Daniel Silveira. Por outro lado, ele acatou a interferência do Supremo, que pediu a instalação da CPI da pandemia, que tiveram como protagonistas políticos com históricos de processos por corrupção à frente de um inquérito, só que na condição de juízes. Bela escolha. Entre as mais graves omissões de Rodrigo Pacheco, é preciso lembrar também o silêncio, ou seria conivência, diante da recusa do presidente da CCJ do Senado, Davi Alcolumbre, pautar a sabatina para análise de André Mendonça, indicado de Bolsonaro para a cadeira no STF. Lá se vão mais de 3 meses e nem uma única palavra do presidente do Senado foi dita. E não só de omissões vive o novo presidenciável. Recentemente, Rodrigo Pacheco resolveu se intrometer em um assunto que deveria, na verdade, ser discutido em plenário
e não de forma autocrática, quando anunciou que trabalharia pessoalmente pela derrubada do veto de Bolsonaro sobre a distribuição gratuita de absorventes femininos. Uma clara tentativa de dar um corretivo em uma decisão do Palácio do Planalto baseada em questões técnicas. Mas é clara a intenção populista de Rodrigo, que buscava agradar determinada parcela da sociedade de olho na conquista do eleitorado para 2022. O fato é que entre omissões e intromissões pode-se concluir que o senador mineiro conseguiu para si os holofotes da velha mídia. E é inevitável não comparar Rodrigo Pacheco com a trajetória do senador Renan Calheiros. Alguém que chegou cedo na política, nela cresceu rapidamente e mais logo se perdeu por atropelar os que estavam à sua frente. Um caminho triste e sem volta. Com informações direto de Brasília, Berenice Leite para a TV Jornal da Cidade Online. Uma coisa, gente, para encerrar o vídeo, que eu não vou nem comentar porque nem precisa, mas uma coisa que deveria existir como regra, tanto na Câmara quanto no Senado, é que os dois presidentes que ocupassem os dois mandatos das duas casas, quando eu falo dois presidentes, eu falo, por exemplo, em um mandato presidencial normal do presidente da República, você tem dois presidentes na Câmara e dois presidentes no Senado. Glei, como assim? 2 anos o mandato, 2 anos na Câmara, 2 anos no Senado. Mais 2 anos na Câmara, mais 2 anos no Senado. Ou seja, você tem uma rotatividade de 4 presidentes. Aquela pessoa, aquele deputado ou aquele senador que fosse eleito presidente da Câmara ou do Senado durante o mandato presidenciável daquele presidente em exercício no poder, no caso o presidente da República, não pudesse ser candidato à presidência da República. Por exemplo, Rodrigo Maia foi presidente da Câmara no primeiro período do mandato do presidente Bolsonaro, né? Alcolumbre também foi presidente do Senado no primeiro período do mandato do presidente Bolsonaro. Agora nós temos Pacheco no Senado e Arthur Lira na Câmara. Esses nomes que eu acabei de citar deveriam ser impossibilitados de se candidatar à presidência da República. No caso, né? Agora, a governo, aí tudo bem, poderia, mas a presidência da República, não. Por quê? Porque gera o conflito de interesses. Por exemplo, Pacheco agora quer ser presidente. E aí o que vai acontecer? Ele vai usar o Senado justamente para fazer o palanque dele. Então eu acho que isso deveria ser uma regrinha. Foi presidente dessas casas durante o mandato presidencial da República, naquele período de mandato, daquela legislatura, não pode se candidatar à presidência da República. Isso evitaria esse tipo de ação, ou pelo menos amenizaria. Bom, tá aí, gente. Vocês viram ali algumas ações dele que beneficiam Lula claramente, né? Não pauta os impeachment dos ministros colocados ali pela turma do PT, não colocou o voto da prisão em segunda instância e outras coisitas mais. É a trama de Pacheco, é outro Alcolumbre da vida, é outro Maia da vida, uma decepção, né? Se eu fosse você aí, ó, sobe a hashtag, assim como subiu a hashtag Alcolumbre não, né, não vote em Alcolumbre, tá na hora de começar a subir a hashtag não votar em Pacheco também, gente. E como vocês viram, pode ser até vice de Lula. Um abraço, fiquem com Deus. Na descrição, chave Pix, conta bancária. Escolha um método e colabore com o canal. Fui!